ganhar do Flamengo é absolutamente normal. E é só ver os números. Fala, genéticos do futebol, beleza? Então, no vídeo de hoje você vai ver as falas mais icônicas do Eurico Miranda, antigo presidente do Vasco, que marcou uma geração por suas frases polêmicas. Então, se você já gostou desse tema do vídeo, deixe um like e se inscreve no canal. Para começar daquele jeito, Eurico foi perguntado como é ganhar do Flamengo. E saca só o que ele disse em relação ao rival. Conseguiram ganhar do Flamengo? Ganhar do Flamengo não é nada de... Anormal é perder para o Flamengo. Ganhar do Flamengo é absolutamente normal. E é só ver os números. Os últimos 10 jogos, a 9 eles não conseguiam. Eles é que não conseguiam ganhar do Vasco, isso é diferente. Conseguiram ganhar um jogo. Só para você ter a noção de que ganhar do Flamengo não é uma conquista, é um resultado absolutamente normal. Perder para o Flamengo é que é anormal. No domingo de Páscoa do ano 2000, o Vasco simplesmente goleou o Flamengo por 5-1 e naquele dia ele tinha presenteado todos os torcedores que fossem ao estádio com ovo de Páscoa e simplesmente disse que o chocolate deram em campo. Cata só o que ele disse. Eurico sempre fez questão de acirrar a rivalidade com o Flamengo. Um exemplo foi a final da Taça Guanabara entre os dois times no domingo de Páscoa de 2000. Eurico mandou distribuir para os torcedores vascaínos 40 mil ovos de chocolate. Em campo, o Vasco goleou o Flamengo por 5-1. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Outro exemplo de como ele amava os seus rivais, ele foi perguntado, depois de um jogo contra o Fluminense, onde o Vasco tinha ganhado o jogo, como era ganhar do Fluminense. E ele simplesmente disse que o Fluminense é freguês do Vasco. Hoje em dia seria muito diferente, mas veja aí o que ele falou. E repito que o Vasco ganha do Fluminense no asfalto, em qualquer lugar. O Fluminense é um freguês, e um freguês daqueles bons que paga em dia, você não precisa estar correndo atrás para isso. Então, mas eu já tinha dito isso ontem. Teve um jogo, Vasco e Fluminense, que eu reuni o time e disse para eles, naquela época eu pagava bicho. Aí eu reuni o time e disse para eles, se não ganhar de 3, eu não pago bicho. Porque foi um time da terceira divisão, o Vasco tem a obrigação de ganhar de 3. E, por acaso, foram 90 mil pessoas no Maracanã. Promoveu o jogo, só que o resultado foi 3-0 Vasco. Eu tive que pagar bicho, paguei satisfeito. Talvez um dos momentos mais icônicos do presidente foi quando ele simplesmente tinha dito que o Ronaldinho Gaúcho estaria 90% certo para assinar com o Vasco e dias depois disse que isso era balela, que isso nunca tinha acontecido. Só cata aí o que ele falou. Vamos falar sobre Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, nós estamos elaborando um projeto, que o projeto é chamado Ronaldinho Gaúcho Vasco. E está bastante adiantado. Bastante adiantado. Eu diria que em termos de percentual, está para 90%. Esquece o Ronaldinho Gaúcho e dê a dimensão que devem dar a essa contratação do Andrezinho. E o Ronaldinho Gaúcho, se viesse para o Vasco, ele ia ter o prazer de jogar com o Andrezinho. Quer dizer, não era o Andrezinho que ia ter o prazer de jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Para mostrar que ele não tinha medo de nada, num jogo válido no ano de 1999 contra o Paraná, após o Vasco ter seu terceiro jogador expulso,
Simplesmente o presidente do Vasco invadiu o campo e foi falar na cara do juiz que ele era um ladrão. Só veja esse lance. Aos 42 minutos, Mauro Galvão segurou o Nélio e foi o terceiro expulso do Vasco, também corretamente. O Paraná se preparava para cobrar a falta. Eis que surge em campo Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente de futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que tá... Tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha! É um ladrão safado! E que provocaram o fim da partida aos 42 minutos em 1-1. Prejudicou o Paraná, porque com 3 homens a mais, faltam 3 minutos. Podia até ter perdido o jogo, mas a chance de vencer era muito maior. Depois de fazer uma campanha histórica, vindo de 25 jogos invictos, o Vasco se sagrou campeão carioca de 2015 e um repórter foi perguntar como ele se sentia em relação a esse título. Eurico, sincero, simplesmente falou isso. O respeito voltou e voltou. O respeito quando volta, volta. O respeito voltou. Presidente, invicto é diferente, né? Passando por todos os rivais. É uma campanha que fica difícil. Os comentaristas, os analistas, a maioria das vezes quebram a cara. Mais uma vez quebraram. O time do Vasco não era bom, o time do Vasco é 125 jogos, não, 25 jogos sem perder, uma campanha invicta. Tem que reconhecer que esse time do Vasco é um time, aí sim, o respeito voltou também no time, mas voltou numa série de outras coisas. Agora, presidente, tem um jogador desse time que está com o contrato acabando, Riascos. O senhor está lutando? Ele fica ou não fica? Vou lutando por jogador, você já me viu lutar por jogador? Esse é o presidente Eurico Miranda. Muito conhecido por dar as premiações, o chamado bicho, aos seus jogadores, principalmente após vitórias em clássico, naquele ano o Eurico já tinha tirado dinheiro desses jogadores por conta de uma derrota num jogo. Só que após o time ganhar um clássico, ele foi à coletiva e disse o seguinte: O time do Vasco causa um prejuízo ao dirigente do clube, Eurico Miranda. Ele tinha ameaçado tirar parte do prêmio dos jogadores pela conquista do Rio-São Paulo. O motivo? A derrota de 4-2 para o Fluminense durante aquele torneio. Pois é, agora pelo Campeonato Carioca, o Vasco sobrou em campo, goleou o rival e Eurico vai ter que pagar em dinheiro o que prometeu. Eu só tive a lamentar que eu vou ser obrigado a devolver um dinheiro que eu tirei dos jogadores. Porque eu prometi, se ganhasse de 3, que eu ia devolver o dinheiro e eu tenho que cumprir, eu prometi. Mas depois de todas essas falas, qual você acha que foi a mais absurda, a mais icônica, a mais engraçada? Eu quero a opinião de vocês aí nos comentários. Deixe um like, se inscreve no canal e obrigado por assistir esse vídeo.